Eu resolvi tratar essa minha fala, chamar essa minha fala com uma pergunta: por que sustentar a democracia do sistema processual penal? Como o tempo é só meia hora e eu quero respeitar o tempo, fiz questão de escrever algumas coisas, porque reputo que esse tema hoje esse tema, da forma como está, é da maior importância. Nós estamos vivendo um espaço onde tem se tornado cada vez mais complexo, mais difícil a resolução do problema referente à questão processual. E, por isso, é preciso ir nela de frente, quer dizer, é preciso ir à questão processual, encarar os fundamentos e os fundamentos dos fundamentos. Peço desculpa, mas era necessário, até para manter o tema, escrevê-lo dessa forma ou da forma que eu escrevi, porque achei que era assim que seria correto expressá-lo. Depois, se for o caso, deixo com o Casara, meu querido Casara, esse esboço e se distribui. Por que sustentar a democracia do sistema processual? Ninguém duvida hoje que um dos principais inimigos do neoliberalismo é o estado de bem-estar social. E não propriamente pelo que ele era e representava no seio das sociedades, das quais muitas haviam renascido dos escombros da guerra e em pouco tempo atingiram um patamar de desenvolvimento humano nunca antes atingido. Mas pelas promessas, sempre maiores e lançadas por políticos pouco hábeis, para dizer o mínimo, as promessas que não poderiam cumprir. Tal constatação foi e é suficiente para balançar e continuar balançando as bases da democracia conforme concebida na modernidade. Por evidente, sempre houve um imenso desnível entre os países, ou seja, nunca as promessas foram cumpridas integralmente e, por certo, em alguns se conseguiu atingir um maior grau de bem-estar, enquanto em outros amargaram atrasos imensos e o esclarecedor epíteto de subdesenvolvido. Eis, então, uma das principais razões pela qual o neoliberalismo não atingiu a todos de maneira uniforme, criando sempre muita complexidade e a difícil missão de cada um ter que responder pelas suas soluções. A missão era quase impossível. Afinal, o neoliberalismo, como epistemologia de um pensamento único, desde logo se mostrou como uma fraude, porque incapaz de sustentar minimamente o iter de realizações consequentes destinadas a patrocinar os fins de uma sociedade democrática. Mas há algo aparentemente pior. Minou a ética e, de certa forma, liberou a todos para que se não preocupassem com os outros, por suas diferenças. Foi e é como se as amarras estivessem frouxas, como se a cultura não mais funcionasse satisfatoriamente para limitar as condutas, sejam elas quais forem, como se o lucro, como fim, justificasse qualquer meio. Tudo isso, no seio social, resultou em muitas dúvidas e poucas certezas. A complexidade das situações, por outro lado, permitiu e permite um jogo ideológico sem tamanho
em um contexto que admite manipulações as mais variadas, tornando difícil a decisão que conduz ao lado do qual se deve ficar. Eis, por exemplo, por que é tão frágil a consistência da reprodução do saber, e no campo do direito, de alguns manuais, claro que não todos, de alguns manuais e de outros estudos, sem rumos mais precisos, têm partido de meras opiniões, as quais nada têm a ver com a doxa aristotélica, da qual todo mundo sabe, parte a dialética. Sim, são frutos, essas opiniões, são frutos de um achismo despido de conteúdo, tanto quanto em geral, guiado pelo sintoma dos sujeitos e seus fantasmas, razão pela qual vem quase sempre em uma verborréia desastrosa. Essa situação, porém, é sintoma da falta de saber e, no caso, é sinônimo de insegurança. Padecem também, como não poderia deixar de ser, os postulados democráticos, mormente em face das primeiras imagens que os acontecimentos do cotidiano vão gerando. É quase a prevalência do imaginário contra a cultura. Ora, esse embate sempre teve lugar, bastando para tanto pensar nos antecedentes e nos consequentes do chamado corte epistemológico de Bachelard. Nunca, todavia, pelo menos na modernidade democrática, admitiu-se a ruptura às custas da negação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Por sinal, isso sempre foi levado tão a sério, e nem poderia ser diferente, que não são poucos os que referem ser o respeito às regras do direito processual penal, todo mundo sabe, seu bastião mais profundo de defesa do cidadão, o respeito às regras, um demonstrativo do grau de civilidade de um povo. Não é por outro motivo que Hasmer, com razão, vai dizer que a condição dos direitos probatórios no processo penal é um indicador da cultura jurídica de cada país. E isso está no livro que o professor Geraldo referiu de manhã, Verdade e Busca da Verdade. Deste modo, se há uma tentativa de fazer prevalecer o imaginário contra a cultura democrática, pelo menos dois caminhos se apresentam para marcar um lugar aceitável. Primeiro, não se iludir com o canto da sereia, e assim não se permitir ser guiado pelo imaginário sedutor, pelas respostas fáceis que sacrificam os direitos e garantias fundamentais do cidadão em homenagem a uma ideologia repressivista. Segundo, manter a resistência contra qualquer tipo de desvio nessa direção, de modo a que saibam todos que se não pode fazer o que quiser, principalmente contra a Constituição. Eis então por que é preciso repassar sempre os fundamentos, e os fundamentos dos fundamentos, de modo a que se possa ter uma base sólida, ou pelo menos aparentemente sólida, capaz de sustentar a resistência. Eis porque é necessário tratar disso. Assim, de básico, é preciso não se olvidar que a questão processual está ligada, antes de tudo, ao conhecimento. Alguém que aparentemente, ex ante, não conhece, deve decidir um caso penal e, para tanto, precisa conhecer. Em face disso, conhecimento e sujeitos estão indissociavelmente vinculados. E isso se sabe desde os gregos, com causa e efeito como fundamento epistêmico, e sujeito e objeto como a primeira consequência. Mesmo que hoje já se tenha deslocado o lugar tanto do sujeito quanto do objeto, é para eles que se volta a questão processual.
Para tanto perceber, basta pensar no que tem a dizer a filosofia da linguagem e a psicanálise, sem, contudo, ser sacrilégio falar tanto de sujeito como de objeto, desde que, por óbvio, colocado nos seus devidos lugares. Nesta dimensão, o processo é instrumento, ou seja, um conjunto de atos que se destinam a um fim. Aqui, como se vê, agregam-se de plano dois elementos, ou seja, o conjunto, ou seja, o sistema, o conjunto e a finalidade. Finalidade que aponta numa direção, dicere ius. Dicere ius em face do conhecimento que se angaria no iter e máxime na instrução, não por acaso proveniente de instruere. Instrumento, então, e sempre foi assim, é para que se não duvide não ser o conjunto um fim em si mesmo, seja como essência, seja como uma verdade que um sujeito lhe atribua. Ser instrumento, portanto, é algo de muito distinto de ser instrumentalizado, mormente com as pretensões e desejos que vêm de fora, de onde fala alto, evidentemente, o lugar do poder. Vêm de fora e tendem a subtrair aquilo que está na base do próprio instrumento, isto é, ser ele instrumento para o conhecimento. Não basta, porém, definir o conhecimento como a finalidade do instrumento, porque a questão, por óbvio, não está resolvida. Afinal, o crime, como substrato de onde provém o caso penal, como ato da vida e naquilo que não é só imaginação, coisa que acontece muito, ao mesmo tempo que se desvela, ao mesmo tempo que aparece, ao mesmo tempo que se aflora, ao mesmo tempo que vem à luz, ao mesmo tempo que se desvela, vela-se, ou seja, se encobre, escapa da apreensão. Ao mesmo tempo que se desvela, vela-se. E afinal, se é assim e ele se vela, o que é que dele sobra? O que sobra do crime? Ora, o que sobra do crime são sobras. Restos de linguagem. Quando muito, quando nós conseguimos perceber isso. Enfim, o tempo se encarrega de retirar a possibilidade de um conhecimento todo, ou de um conhecimento sobre o todo. Eis, então, o que espera aquele fim do conceito de processo, porque se processo é o conjunto de atos destinado a um fim, de que fim está a tratar? Ou o que espera esse fim do conceito de processo? Evidente que o fim que espera, esse fim, o que espera, o que pode esperar, neste lugar de que um conhecimento do todo não se tem, só pode ser uma parcialidade constitutiva. O que chega de conhecimento possível, evidentemente que sempre pela linguagem, não vai além disso, ou seja, uma parcialidade. O objeto dos gregos e dos modernos se esvai aqui, porque se não trata nem de uma coisa, nem de outra. Os restos de linguagem, como é evidente, ajudam a linguagem na constituição de uma memória. O caso penal, levado ao processo e nele reconstituído linguisticamente, por elementar que não é o crime, mas tão só o que se diz ou se pode dizer dele. Com tal quadro, pode-se entender por que a questão processual está umbilicalmente atrelada à opção política. Ora, se o objeto, crime, traz esse vício de origem e o que sobra dele são os restos, não é difícil entender que é justo aqui que se instrumentaliza o processo. Faz-se isso, em geral, porque se tem a veleidade
de querer dizer ou de dizer, aspas, verdade material sobre o objeto na esteira da filosofia da consciência, ainda muito em voga, o que é um equívoco sem tamanho, mas muito útil quando em jogo está a manipulação ideológica do sistema. O jogo, entretanto, não é do objeto que se presta como linguagem à parcialidade. O jogo é dos sujeitos. E aqui, então, a opção política, em face dos lugares que se ocupam. Assim, se a finalidade do conhecimento só diz com o objeto de uma maneira secundária, porque é dele que se trata, sem embargo de tudo mais, aos sujeitos é que se liga a carga da opção política. Eis o busilis. Quem deve ser encarregado de trazer à luz o conhecimento? Neste ponto, isto é, quando se faz a opção política, quem deve ser encarregado de trazer o conhecimento? Aquele fim, que é o fim do processo, a finalidade aquela, define qual o princípio reitor, qual o princípio organizador do sistema, como havia indicado Kant lá na Crítica da Razão Pura. Veja-se que é só depois, só lá, quando o fim é definido, se tal princípio diz com um significante primeiro, eu diria um S1, vamos dizer assim, o qual vai propiciar algum sentido quando a linguagem se apresenta em uma cadeia de significantes, é mesmo só depois que poderá ter ele alguma significação. Apresenta-se, portanto, como um mero motivo conceitual, como um mito, uma palavra que é dita no lugar daquilo que, se existir, não pode ser dito. Ou seja, daquela impossibilidade à qual acabei de me referir. Daquilo que resta como linguagem, como resto de linguagem. Quase como uma memória de alguma coisa que aconteceu, a memória daquele crime. Mas é assim que aparece. Ilusão a nossa de pensar que é possível se chegar lá naquele lugar, se dar conta daquilo que está lá, vamos dizer assim. Ou mais, como disse há pouco, de alguns a dizerem que dizem a verdade, e ainda por cima material, não é? Eu ia dizer para alguns absoluta, hoje nem isso se acredita mais. Nem eles acreditam mais nisso. De qualquer maneira, é só depois que poderá ter alguma significação. Apresenta-se, portanto, como um mero motivo conceitual. Portanto, na estrutura do processo inquisitório e acusatório, são adjetivos de um sistema que se coloca como substantivo. Sistema inquisitório, sistema acusatório. Acusatório e inquisitório são adjetivos de um substantivo que chama sistema. Fala-se muito de um e outro e se esquece sobremaneira do substantivo. O problema é que a bola não joga sozinha, né? A bola é do menino, né? A bola não joga sozinha. Os adjetivos não andam por aí, a não ser uns e outros que acham que isso pode acontecer. De qualquer maneira, inquisitório e acusatório, eu dizia, são adjetivos de um sistema que se coloca como substantivo e, como tal, não pode nunca ser esquecido. O ponto de partida que a finalidade vai definir como princípio, no caso, ou é o princípio inquisitivo ou é o princípio dispositivo. No sistema inquisitório, a finalidade, em face da opção política, encarrega ao juiz, prioritariamente, o dever de trazer à luz o conhecimento. A iniciativa probatória, antes de tudo, é sua. Eis como depois se define o princípio inquisitivo. No sistema acusatório, a finalidade, em face da opção política, encarrega às partes, autor e réu, prioritariamente, o dever, que é que se toma como ônus, de trazer à luz o conhecimento. A iniciativa probatória, antes de tudo, é sua. Eis o princípio dispositivo. Nada de muito difícil nisso, mas complicado para alguns.
Deste ponto em diante, porém, começam as peripécias linguísticas e as diatribes. É como se as coisas todas, que não são por nada simples, fossem dadas por descontadas, ou seja, fossem do conhecimento geral e estivessem pressupostas nos discursos fáceis dos que acham sobre tudo, mormente daqueles que tratam de fazer o processo penal começar pelo Código de Processo Penal. Aí está, por outro lado, o motivo pelo qual a dogmática jurídica é tão atacada e criticada, não sem razão nesse sentido, justo porque quem acha tende a dizer o que quiser, ou como insiste Lenny Streck, tende a dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. A opção política se perfaz, leia-se bem, completa-se no cotidiano, por força da interpretação. Interpretar, todavia, não é uma carta em branco que se dá ao intérprete, seja ele qual for, do ministro do Supremo Tribunal Federal ao mais humilde dos servidores públicos. E é assim porque se tem Constituição e leis, e nelas, naquela principalmente por elementar, as regras dos textos, as regras dos textos e os princípios, as regras dos textos, as regras dos princípios, por meio dos quais, interpretando, constituem-se as normas. Se assim é, e é mesmo, não se há de duvidar que o sentido possível dos textos já tem um delimitador mínimo nas leis e, sobretudo, na Constituição e naquilo que interessa aqui. Ninguém mais duvida que se trata de uma opção política pelo sistema acusatório. Explicar mais neste ponto seria quase inflação fonética, só necessário para os que não fizeram ou não quiseram fazer, em geral por conta dos seus fantasmas, a lição que leva aos fundamentos dos fundamentos. Isso significa, em última ratio, que no Brasil o sistema acusatório é um imperativo constitucional, com a força que essa expressão tem, arriscaria dizer, do qual não se pode abrir mão, mesmo depois de se ter passado mais de 25 anos desde a Constituição da República, e ainda se conviver com a estrutura do Código de Processo Penal, indiscutivelmente inquisitorial. Depois de 8 séculos, e aí, Geraldo Casara, nós podíamos pensar na hipótese de fazer um congresso do ano que vem para discutir os 8 séculos da Inquisição, não é? Porque, enquanto nós estamos aqui, essa maldição do espírito de Inocêncio III vive baixando, ou de Dominique de Guzmán, enfim, Torquemada, e esses Torquemadas atuais, do Batman ao Morro, não é? Tira de pensar, porque ano que vem são 800 anos de Inquisição. 800 anos de Inquisição, por isso que é tão complicado. Até que andava. Depois de 8 séculos. Não se deve duvidar. A superação do sistema penal, processual penal inquisitório, não é simples e nem haveria de ser. Sendo uma opção política por excelência, é também ideológica e, assim, serve sobremaneira aos sentidos que aproveitam a alguns, em geral detentores do poder ou seus fantoches. O dilema dessa gente hoje é a Constituição, antes de tudo, a qual tratam de tentar driblar pela via de uma hermenêutica marota que autoriza, inclusive, exegeses inconstitucionais. A luta deles, sabe-se bem, não é simples. Mas como estão do lado do poder, tendem a dificultar imensamente com todas as forças a efetivação da Constituição. O preço que se paga pelo atraso, também se sabe, diz com uma moeda muito cara, a carência de cidadania. E assim caminha a humanidade. Diante de uma situação de tal monta, de todo caótica, qual o caminho a se adotar? Desistir
ou lutar? Tem gente desistindo. Tem gente jogando a boia. Pode ser o amor. Não sei. A resposta, para mim, parece evidente. Entre desistir e lutar, morrer lutando, de qualquer maneira. A resposta parece evidente, mas não tem sido assim. Embaralhadas as coisas pela complexidade e fustigados pela pressa de se ver tudo resolvido para ontem, e isso não seria um sintoma dos tempos em que se vive? Ter tudo com pressa resolvido para ontem? Muitos têm procurado soluções alternativas, algumas com real brilho, sem embargo de que tudo se possa estar fazendo em detrimento dos fundamentos. E pior, porque mais difícil de perceber, dos fundamentos dos fundamentos. Por isso, atenção, muita atenção. É preciso ter paciência, que se não concilia com resignação. Afinal, esperança é esperança de democracia. E ela, seja lá em que face se apresente, não é nunca o que se quer, e sim sempre o que se conquista. Por isso é preciso ter muita paciência, tanto quanto resistência, para não se desistir nas primeiras ou mesmo nas mais duras dificuldades. E luta, porque no jogo pela democracia, muitos não querem saber de fair play, começando por aqueles que, como diziam os romanos, pensam-se em um lugar de legibus solúcio. Ou seja, gente que não está nem aí para a lei, ou que quem sabe está para além dela. Trata-se, portanto, de uma receita amarga, de luta dura, mas é a que se pode ter se não se quiser fazer a racionalidade, ou manter tudo como está, ou pior, fazer um novo sistema processual penal que seja igualzinho ao que se quer superar. Só isso.